Saudações! Nesse vídeo eu vou tratar do seguinte: eu vou tratar do movimento de queda livre dos corpos. E é isso aí, movimento de queda livre dos corpos. Primeiramente, a gente estava tratando do movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, o movimento uniformemente variado. O que acontece? Nesse tipo de movimento, existe o eixo X. Vou dar um zoom ali. Aqui. Existe o eixo X, que não é o eixo do plano cartesiano. E aí existe o sentido positivo e o sentido negativo do eixo X. Ok? Sabemos também que velocidade positiva, o objeto se locomove no sentido positivo. Não necessariamente que ele esteja em uma posição positiva, certo? Velocidade negativa, o objeto se move no sentido negativo. Não que ele necessariamente esteja numa posição negativa do eixo X. E aí temos a aceleração. A depender da aceleração, positiva ou negativa, positiva ou positiva, não, positiva ou negativa. Quando a aceleração tem o mesmo sinal que a velocidade, o movimento é dito acelerado. Quando há sinais contrários, o movimento é retardado. Então, movimento acelerado e movimento retardado. Tem também alguma literatura traz movimento progressivo e regressivo, dependendo da direção e sentido. Mas enfim, aqui só sem tratar muito dos termos, né? Existe um movimento que vai pro sentido positivo e um movimento que vai pro sentido negativo do eixo X. Ou pode ser também tratado, né, como movimento progressivo quando vai no sentido positivo, ou retrógrado quando vai no sentido negativo. Lembrando que essa aqui é uma convenção, sentido para a direita é sentido positivo, para a esquerda é negativo. Mas, a depender do contexto, isso pode mudar. E assim, fala-se que o eixo X ele está na horizontal, né? Mas na verdade ele é em qualquer direção. Ele é nessa direção, nessa aqui, qualquer direção, certo? Ele pode estar em qualquer direção. O importante é que ele seja um eixo reto. Mas para análise e estudo a gente considera que o eixo está deitado, né? Porque tudo que a gente vai ler é assim, né? Para ler é mais fácil ler assim reto do que ler assim torto, né? Enfim. Tá, esse aqui é o eixo X, né? O objeto se move no eixo X. No MRU, movimento retilíneo uniforme, e no MOVE, movimento uniformemente variado. Ok. Então, feito isso, nós temos lá o eixo X, né? Agora, quando se trata de queda livre dos corpos, o que nós temos? Nós temos o eixo Y, certo? O eixo Y. Aqui é o eixo Y e aqui é o solo, terra ou base, certo? O eixo Y, o que é? O eixo Y considera-se um eixo ortogonal ao solo, né? Ou seja, ele faz 90 graus com o solo, apontando para cima, de forma que o sentido positivo é para cima. O sentido negativo é para baixo. Sentido negativo, sentido positivo. Daí eu começo a contar. Sentido positivo, 1, 2, 3, 4, 5.
certo? E aí o que acontece? Quando se solta um objeto, digamos dessa altura aqui, essa altura aqui, tal, se solta um objeto qualquer aqui, fazer um pedregulho, sei lá, aqui, ó, solta-se um objeto qualquer aqui, o que acontece? Ele sofre uma aceleração, ele é puxado, ele é atraído por uma força chamada gravitacional. A força gravitacional é também chamada de gravidade. A aceleração da gravidade é força G, talvez alguma vez você chame força G. Enfim, o que acontece é que o objeto sofre, não vou entrar em detalhes, né, porque isso aqui eu não sou físico, né, mas enfim, a gente conhece como gravidade, força gravitacional, força G, atração da gravidade, campo gravitacional, alguma coisa relacionada a esse tipo assim, alguma coisa relacionada a esses tipos. O importante aqui para esse estudo aqui é que a força G, chamar ela de força G, ela é uma constante. Ela é uma constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ela é uma aceleração. Ela é uma aceleração. A gente considera sempre que ela está perto da proximidade, né? Que ela é constante nas proximidades do planeta Terra, assim e tal. Porque o planeta Terra, na verdade, ele tem anomalias gravitacionais, né? A gravidade não é constante. Enfim, igual eu falei, não é físico o negócio aqui. Vamos tratar aqui assim que todas as situações sofrem a mesma aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas veja bem aqui, ó. O sentido do eixo Y positivo é para cima. Só que a gravidade é uma força que atua para baixo, ou seja, em sentido contrário do eixo Y. O objeto ele vai acelerar para o chão, que é o sentido negativo do eixo Y. Então nós consideramos a aceleração, né, em módulo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela é essa aceleração. Veja, como os objetos, o nome do movimento é de queda livre, né? Queda livre dos corpos. O que acontece? Ele vai sofrer a aceleração da gravidade. E se ele vai sofrer a aceleração, que é de 9,8 em módulo, 9,8 metros por segundo ao quadrado em módulo, isso quer dizer que sua velocidade vai aumentar. E essa velocidade, ela tem que ser também negativa, porque veja bem, o sentido positivo é do solo ao infinito. Infinito para cima, né, ortogonalmente. E o sentido negativo o que é? De determinado ponto, sei lá, altura 1.000 metros, 4.000 metros, 50.000 metros, 50.000 quilômetros, para baixo. O sentido negativo é de algum ponto positivo para baixo. Ele vai percorrer, por exemplo, aqui de 30 até o zero, né? Que supõe-se que ele vai alcançar o solo, ou vai alcançar o telhado de um prédio, a capota de um carro, sei lá, um guarda-chuva, um avião, não sei, né? Mas de 30 metros ele não vai conseguir atingir um avião. Mas enfim, se ele é abandonado de 30 metros, ele vai uma hora atingir algum lugar, né? Pode ser o solo, ou, vai saber, pode ser um lugar ainda abaixo do eixo de referência, né? Aqui é o solo, lá, digamos assim, que por, sei lá, por uma situação do destino, se abra-se uma fenda no solo, bem da onde que o objeto está caindo lá, e o objeto para em -2.
menos 2 metros do solo, né? É uma coisa assim, né? Meio que só uma situação hipotética, bem hipotética mesmo. Mas enfim. Ou seja, aqui, ó. A grande sacada aqui, na verdade, né? A gente trata a aceleração sendo negativa, né? E a velocidade também sendo. Na verdade a gente trata a aceleração sendo negativa, né? Mas enfim, aqui, ó. O que acontece é que nós temos a fórmula da posição. X igual a x0 mais v0t mais meio at quadrado. É para ser isso, só vou dar uma confirmada, é bastante fórmula. Pera aí. É essa fórmula mesmo. Eu tinha pensado que talvez aqui era velocidade média, não. Mas é essa fórmula mesmo. E daí aqui, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Não. O que se faz é, ao invés de x, a posição vai ser dada no eixo y. No eixo y. 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 São todos nomes da letra Y, assim. Eu tenho um dicionário lá. Ele tem, ó. Y, Y, Y. Letra grega, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui nós usamos o eixo Y. Y, que é a posição do objeto dada em função da posição inicial mais velocidade inicial. O resto da fórmula é igual. Mais 1 sobre 2. Nesse lugar da aceleração, a gente substitui a aceleração pela aceleração da gravidade, pela força G. G t ao quadrado. Ou seja, a posição é dada em função do tempo. Ok, mas veja bem aqui, ó. Como a força da gravidade atua puxando os corpos para baixo ou empurrando os corpos para baixo, o que quer que seja. O que quer que seja, o negócio é que ela impede, se ela impede que os objetos saiam flutuando, é porque ela atua contra os objetos. Todo mundo sabe disso pela experiência diária, que as coisas não saem flutuando por aí, né? Então vamos considerar aqui que ela exerce a força de cima para baixo, certo? E aí o que nós fazemos? Nós colocamos um sinal de menos aqui na frente dela. Por quê? Porque ela acelera em sentido contrário ao eixo Y. O eixo Y é do solo para cima, o sentido contrário de cima para baixo. Ok, então nós temos lá. A posição inicial vai ser conhecida. Por quê? Porque vai se abandonar o objeto de determinada altura e vai querer saber a posição dele, né? Certo? Então vou repetir aqui, ó. Y é igual à posição inicial do objeto, que é conhecida, é positiva, né? A velocidade inicial, ó, velocidade inicial. A velocidade inicial é zero, porque o objeto está sendo segurado, está sendo suspenso. E aí ele começa a adquirir aceleração quando é soltado. Então, mais aqui, né? Temos o mais. Vou repetir o mais. Como a velocidade inicial é zero e está multiplicando t, um número real multiplicado por zero é sempre zero. Eu vou pôr aqui, né? Mas, enfim. Mais aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho 1 sobre 2 vezes g vezes t quadrado. Ora, eu já posso dividir aqui, ó. Porque, ó, substituindo aqui, ó, menos 9,8, né? Eu faço menos 9,8 divididos por 2. Fazer na mão aqui. 9,8 divididos por 2. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou multiplicar por 10. É isso aqui, o truque, grande truque aqui, ó. 9,8 divididos por 2. O que eu faço é o seguinte, eu multiplico por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo, ó. Que é equivalente a 98 sobre 20. É a mesma coisa, aí eu divido aqui, ó, 98 sobre 20. Eu ia fazer direto aqui, ó. Eu ia multiplicar por 10 aqui e ia esquecer da vírgula. Daí eu tinha que pôr aqui. Aí eu faço assim, ó, 9,8 sobre 2,
que é a mesma notação, né? A mesma notação não. É o mesmo número aqui, né? 9,8 dividido por 2. Aí eu mudo a notação, multiplico por 10 em cima, multiplico por 10 embaixo. 98 sobre 20. São frações equivalentes, certo? Porque eu multipliquei por em cima e embaixo, ou seja, multipliquei por 1, né? E, enfim, aqui, ó, 98 sobre 20. Aí eu só concluo aqui, ó, 98 sobre 20. Dá quase 5, né? O resultado é 4. 98 menos 80 sobram 18. 18 não dá por 20. Então, eu multiplico por 10 e divido por 10 aqui. Vírgula e 180 dá 9. Dá 9, 180. Aqui, ó. Para 180 nada. É sim, aham. Tá certo. Tá certinho. O que nós temos ali então? Ah, tá. Eu tenho que 9,8 divididos por 2 é 4,9. Sim, faz todo sentido, né? Então, eu já ponho aqui, ó. O que eu fiz é substituir o G e já multipliquei por meio aqui, ó. Não posso esquecer do sinal de menos, porque a aceleração é para baixo, ou sentido contrário do eixo Y. Então, mais, né? Eu abro parênteses aqui, ó. Menos 4,9 t quadrado. Passando a limpo aqui essa equação. Passando a limpo a equação. A posição. Nós temos que y é igual a posição inicial, que vai ser sempre conhecida, mais zero não vou pôr, mais com menos dá menos. Menos 4,9 t quadrado. Ok? Então, assim, essa aqui é a função da posição em função do tempo. O que acontece? Esse gráfico aqui é uma parábola. Ele é uma parábola, só que a concavidade dele é voltada para baixo. É uma parábola assim, ó, digamos assim, se fosse desenhar a função toda dele, né? Mas a gente só considera a partir do zero, porque a gente mede o tempo. O tempo é positivo, a gente está medindo um tempo positivo, certo? Ó, daí no instante T1, no instante T2, no instante T3, até o objeto alcançar o solo. Quando a função é zero, na verdade, uma das raízes dessa função, né? Uma das raízes dessa função é o momento que o objeto atinge o solo. Ok? Então vamos lá. O que mais que vai ter que fazer aqui? Uma coisa mais que vai ter que fazer aqui, ó, é o gráfico da velocidade. Sim, o gráfico da velocidade. Bom, o gráfico da velocidade, né, nós podemos fazer pela maneira tradicional, velocidade igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, né? A velocidade inicial é 0, a aceleração é menos 9,8 e o t é t mesmo, né? Então a velocidade é igual a menos 9,8 t. Essa aqui é pela maneira tradicional, né? Você tem a fórmula ali, V igual a V0 mais AT. Substitui a aceleração e tal. Ou tem a fórmula da derivada aqui, né? Tem o Y. Eu tenho a derivada primeira ordem de Y é igual a... Esse Y0 aqui, que é a posição inicial, é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Menos... Aqui, o que eu faço aqui? O expoente passa a multiplicar a constante, ou o coeficiente, né? E daí é diminuído 1 do expoente. Ou seja, fica 4,9 vezes 2 vezes t elevado a 2 menos 1. Ó, eu trouxe esse 2 para cá, para frente, multiplicando 4,9. E daí subtrai o 1 do expoente. Então, seja, a derivada de primeira ordem, 0
zero mesmo, né? Mais menos. Ora, 4,9 vezes 2 é 9,8. 9,8. T, 2 menos 1, T. Então aqui nós temos. Sim, temos aqui o gráfico. O gráfico. O gráfico, né? Aqui. Esse aqui é o gráfico. Temos a fórmula da posição, que é esse aqui, ó. Y igual a y0 menos 4,9 t quadrado. Posição. Quando os exercícios que tratam disso, o que é? Você tem uma altura de onde se solta o objeto, né? E o gráfico não, mas a função velocidade, né? Ó, é isso aqui. A velocidade inicial é zero, né? Porque o objeto está suspenso. Aí solta o seu objeto, ele começa a adquirir aceleração. Ok? Bom, eu creio que é. Eu creio que é só isso mesmo, né? E é isso. Tem segredo não, a queda livre dos corpos. É isso e obrigado por assistir.